Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos falar sobre fundamentos de cartografia, certo? A gente vai entender um pouco sobre o que é cartografia, qual é a sua importância no cotidiano e por que estudar a cartografia na geografia. A cartografia ela está presente em nosso cotidiano. De antemão eu já afirmo que a cartografia é uma área da ciência, é considerada uma ciência dos mapas, certo? E a cartografia está presente em nosso cotidiano, certo? Desde a antiguidade até os tempos atuais. Atualmente a gente utiliza bastante a cartografia, muitas vezes sem saber. E na geografia, a geografia e cartografia é como a geografia ela a cartografia tem uma importância imensa na geografia, certo? Porque de antemão, quando a gente escuta geografia, o pessoal pensa logo geografia, mapa, geografia, mapa. Só que a geografia, ela não é a ciência que produz os mapas. Quem produz os mapas é a cartografia. Então a geografia, ela utiliza a cartografia, certo? Para analisar, estudar, descrever e interpretar o espaço geográfico. A cartografia é uma ciência, certo? A gente não tem ela como disciplina na educação básica, mas a gente tem muito dos conhecimentos dela, principalmente na geografia. Então essa ciência, ela cuida da representação gráfica da superfície da Terra, tendo como produto final o mapa, ou seja, o objeto de estudo da cartografia é o mapa, certo? E descrição gráfica remete aqui a números, certo? Então, é uma ciência que ela utiliza-se dos cálculos da matemática, utiliza do espaço geográfico para produzir um mapa. E essas ciências precisa, como a geografia, precisa desses produtos para poder interpretar o seu objeto de estudo, que é o espaço geográfico. É uma das ciências mais antigas, certo? Só não é mais antiga do que a astronomia. A astronomia foi a primeira, é considerada a ciência mais antiga, certo? Mas a cartografia também é uma das ciências mais antigas e seu conhecimento ele vem desde os primórdios da história da humanidade. Principalmente quando o ser humano ele passava a buscar, a se localizar, a se orientar pelo espaço onde ele estava percorrendo e registrar sua trajetória, seu caminho, para que ele pudesse se orientar no espaço geográfico. Então essas formas de conhecimento, quando ele ia tentando registrar o seu caminho, seja por meio de descrições de pinturas rupestres nas rochas, ele estava produzindo cartografia, certo? Ele estava tentando memorizar em algum objeto o seu trajeto para facilitar trajetos futuros, ok? Aqui uma curiosidade, um dos mapas mais antigos que foi encontrado, que se sabe, certo? Que foi encontrado e segundo os estudos ele foi datado por volta de 2500 anos antes de Cristo, certo? Se a gente for levar em consideração o calendário, nós estamos no ano de 2020, então nós estamos em 2020 depois de Cristo. Esse mapa ele tem uma datação de 2500 anos antes de Cristo, certo? Lembrando que Cristo nasceu no ano 1, certo? Então ele foi confeccionado sobre uma placa de argila, certo? Foi pelos babilônios na antiga Mesopotâmia, o mapa de Gassur. E nesse mapa ele representa os dois rios que formam a Mesopotâmia, porque a Mesopotâmia significa terras
entre rios, certo? E aqui ele vai evidenciar os riscos de dois rios, né? O rio Tigres e o rio Tigre e o rio Eufrates, que atualmente se localiza no Iraque. É uma das civilizações mais antigas e um dos mapas que se tem conhecimento mais antigo é esse aí, dessa civilização, né? Na antiga Mesopotâmia. Aqui traduzindo, né, para a atualidade, como é que se forma os rios, como é que esse mapa está representado, certo? Então aqui a argila, esse bloco de rocha está bastante desgastado. Então aqui, ó, como a gente vê a representação das montanhas e a representação dos rios, né? Possivelmente os rios Tigres e o rio Eufrates. Essas terras entre os rios, chamado de Mesopotâmia, é um vale muito fértil, certo? Que obrigou civilizações antigas. Desde a antiguidade, grandes civilizações cresceram entre esses dois rios. Aí na Grécia Antiga, os conhecimentos dos filósofos não pode deixar também de ser evidenciado, certo? A Grécia ela é considerada o berço da civilização ocidental. Foi na Grécia onde surgiu os princípios da democracia, certo? Então muito e também as bases do que hoje a gente chama o conhecimento científico, e ele veio desde os filósofos. Os filósofos foi quem começou a tentar trazer o conhecimento do senso comum, que mais tarde virou o conhecimento científico. Então, vários estudos em várias áreas, como matemática, arte, filosofia, astronomia, associado com o contexto político da época, em que as expedições militares requisitavam conhecer os territórios para poder atuar. E também existia um processo de navegações, de investimento na indústria de navegações. Então, isso fez com que os trabalhos desses filósofos eles se desenvolvessem visando métodos científicos capazes de representar a superfície terrestre, certo? Então, aqui a gente analisa aqui um pouco desse mapa, certo? Que a gente vê a tentativa de representação da superfície terrestre, certo? A gente vê aqui uma evolução, porque antigamente eles iam representando o que conhecia. Então aqui esse primeiro mapa aqui mostrando apenas Europa, Ásia e uma parte da África. Depois aqui já é um mapa mais preciso mostrando uma maior área da Ásia e África e assim por diante. Na medida que foi expandindo o seu através das grandes navegações, foram expandindo esses para outros territórios, novos mapas ampliando o total de áreas que pudessem ser abarcados. Durante muito tempo, os mapas, além de ser útil para localização, ele também era entendido como forma de expressão cultural, porque traziam símbolos e figuras que representavam a visão de que se tinha acerca dos locais, certo? Então, por muito tempo, principalmente durante a Idade Média, os mapas, muitos eles eram criados, eram modelados através, levando em consideração os interesses religiosos, seja crenças religiosas diversas que existiam, mitologias, e na Europa, principalmente, já nessa civilização ocidental, durante a Idade Média, vários eclesiásticos eles fundamentavam e moldavam as informações dos mapas mediante o interesse da Igreja Católica, certo? Então, se a gente observar esse mapa aqui da Idade Média, século XV, a gente observa que Jerusalém se localizava no centro do mapa. Por quê? Era Jerusalém
considerado o símbolo aonde nasceu o cristianismo, né? Então a Igreja Católica, né, de religião cristã, o catolicismo é uma das vertentes da religião cristã, né? Então colocava Jerusalém no centro, certo? Colocando Ásia, Europa e África, certo? Então aqui era só as terras que eles sabiam, certo? Então, por exemplo, esse local aqui, a civilização ocidental era a Europa. Então esse local aqui, Jerusalém, se localizava no Oriente. Então o Oriente, Jerusalém, era a principal forma de se orientar no espaço geográfico. Então por isso que por muito tempo, quando as pessoas ficavam perdidos, né? Até hoje, atualmente, o pessoal ainda utiliza muito bastante essa questão de estar desorientado. Desorientado porque o Oriente era onde se localizava Jerusalém, era na Idade Média, era considerado o principal ponto de referências para elaborar os mapas. Já na Baixa Idade Média, houve o desenvolvimento, a ascensão da burguesia, certo? E também ficou caracterizado pela expansão marítimo comercial europeia. Lembrando que os primeiros mapas, né, logo do início da Idade Média, mostravam o quê? Mostrava apenas essas terras que era conhecida: Ásia, Europa e África. Aqui não mostra América, nem mostra Oceania, porque essas terras não eram conhecidas por eles, mas existia já. Então, com o desenvolvimento do comércio e a expansão marítima comercial, então houve um desenvolvimento de instrumentos de navegação. Vários instrumentos foram aperfeiçoados, como a bússola, que foi inventada há mais de 3.000 anos pelos chineses. Alguns historiadores dizem que foi os árabes. Existe essa disputa entre árabes e chineses, mas esse instrumento foi aperfeiçoado pelos europeus e foi um instrumento útil nesse período da expansão marítimo comercial, porque também ficou conhecido como o período das grandes navegações. Então, além da bússola, o astrolábio, o sextante, entre outros instrumentos, foram aperfeiçoados e desenvolvendo a cartografia. A partir daí, eles também começaram a produzir as cartas de navegações. O que são as cartas de navegações? É o que corresponde às cartas náuticas atuais. Ou seja, por onde eles iam, descobrindo novas terras, eles iam desenhando tudo, ou seja, produzindo mapas, iam utilizando a cartografia. Aqui é um mapa do período das grandes navegações, mostrando as terras recém-descobertas já estando sendo representadas no mapa, né? Além da Europa, Ásia e África, parte da América do Norte e América do Sul. Veja que aqui a Oceania ainda não está sendo representada. Esse é o mapa. É o tipo de mapa que a gente mais visualiza na atualidade. Se a gente for pesquisar Mapa Mundi, apresenta bastante esse mapa, certo? Essa imagem. Que essa imagem ela retrata a visão eurocêntrica. O que é a visão eurocêntrica? É uma visão, padrões culturais que foram divulgados ao longo dos anos, desde o período da expansão marítima comercial, quando teve início a descoberta de novas terras, quando teve início a colonização. Então a Europa centrada, ou seja, como centro do mundo, certo? Então nessa visão eurocêntrica, coloca a Europa no centro do mapa e na parte superior, certo? Mostrando a hegemonia europeia que ocorreu por muitos e muitos anos, né? Desde o período lá do desenvolvimento da expansão marítima comercial, perdendo essa hegemonia já no final do século XX, para os Estados Unidos e a ascensão de algumas outras potências no Oriente, né, como o Japão e atualmente a China. Então essa visão eurocêntrica ela ainda está muito enraizada na cartografia. Todo mapa
nas nossas escolas os mapas eles estão baseados nessa visão. E é o que a gente sempre costuma ver e estudar por esses mapas, certo? Mas ele pode ser representado de outra maneira, certo? Aqui é um mapa que parece que o mundo está de cabeça para baixo, mas esse mapa aqui está errado? Não, depende da perspectiva. Na cartografia não existe embaixo nem em cima. Na astronomia não existe embaixo nem em cima, certo? Então, dependendo de quem está elaborando o mapa, da visão de quem está elaborando o mapa, certo? Então esse mapa aqui ele está correto. Esse aqui ele faz uma crítica à visão eurocêntrica. Por quê? Aqui está mostrando a visão eurocêntrica, a Europa como centro e na parte superior. Esse mapa aqui, esse outro mapa, ele está mostrando que ele faz uma crítica, que a Europa ela não está na parte superior e nem está no centro, certo? Mas esse mapa também ele não está errado. Ele é estranho para nós porque a gente não é acostumado com esse tipo de mapa. A gente já está acostumado com a visão eurocêntrica. Europa no centro e na parte superior. Esse mapa aqui também não está errado, certo? Esse mapa ele mostra até uma coisa interessante. Foi desenvolvido pelo japonês Narukawa. Então esse mapa ele vai colocar o que? O Japão como centro, certo? Como centro da projeção. Esse cara recebeu até prêmios, foi premiado em seu país quando ele produziu esse mapa, certo? Então ele também está errado, esse mapa não. Mas esse mapa mostra uma coisa interessante. A gente nunca viu todos os continentes sendo representados nessa perspectiva. E para a gente ver o quanto próximos esses continentes estão, principalmente a Europa da América do Norte. Quem imaginar que durante a Guerra Fria, essa parte aqui da Rússia, que fazia parte da União Soviética durante a Guerra Fria, e os Estados Unidos, que era o país capitalista contra a União Soviética Socialista, eles eram tão próximos. No mapa da visão eurocêntrica são 2 pontos distantes. Mas veja aqui essa projeção, como eles são tão próximos. Inclusive esse território aqui, o Alasca, pertencia à Rússia, foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia. Então, não existe, resumindo, não existe em cima nem embaixo na cartografia, existe a visão de quem vai produzir o mapa, certo? É baseado em quê? Em quais elementos, quais são a visão, certo? Mas o mais comum é esse aqui, baseado na visão eurocêntrica, certo? Mas esses outros não estão errados. Atualmente, a cartografia conta com um imenso aparato tecnológico que permite a disponibilização e facilidade de acesso a uma série de conteúdos representados pelos mapas. Então, antigamente, como eram feitos os mapas? Era feito escrevendo mesmo, né? No papel, antes da folha de papel da caneta ser inventada. Era esculpindo em rochas, como o primeiro mapa que eu mostrei o exemplo lá de Garçu. Então, hoje está bem mais fácil, porque a gente hoje tem vários satélites artificiais em órbita do planeta que eles estão tirando fotografias do nosso planeta, fotografia da superfície terrestre, e essas fotografias elas podem ser tratadas para a produção de mapas. Então hoje nós contamos com a cartografia digital, em que os mapas são feitos através do geoprocessamento, através do sensoriamento remoto, que é as imagens de satélites. Hoje a gente conta com diversos aplicativos ou programas de computadores, vários softwares, como o Google Earth, que ele é gratuito. Qualquer um pode baixar no seu notebook ou computador. O Google Maps também, que existe, é um dos softwares do Google. O Wikimapia, o ArcGIS Online, entre outros, certo? Alguns desses softwares como o ArcGIS, eles são pagos, mas existe também outros aplicativos que são gratuitos, como o Google Earth, certo? Então atualmente existe uma facilidade maior. E alguns usos da cartografia no cotidiano que a gente vê
a gente vê na elaboração de mapa. Por que um mapa é importante? Por que a cartografia é importante para a geografia? Mais uma vez, ela ajuda, através dos mapas, a descrever, interpretar, entender e estudar o espaço geográfico, certo? Então, a cartografia está na tela do computador através dos programas de computadores, e a cartografia está cada vez mais no nosso cotidiano. Hoje os carros já vêm com sinais de GPS que ajuda a gente a analisar, se localizar no espaço geográfico. Existe também, hoje os celulares também vêm com a função, com a ferramenta de localização, certo? Os cartões de crédito que a gente utiliza no banco, seja cartão de crédito ou cartão de banco mesmo, para realizar transferências ou saques no banco. Eles possuem chips que também são utilizados para localização, certo? Então tudo, hoje no nosso cotidiano, a gente vê vários exemplos da cartografia, certo? O exemplo principal é o GPS, certo? A gente tem vários satélites que estão a cada momento tirando fotos da superfície terrestre, e essas fotos elas podem ser utilizadas para a produção de mapas. E era só isso, pessoal. E saudações até a próxima aula, viu?